Pô, mas sabe um problema que eu acho que a Disney teve com Star Wars? É que eles não caiu a ficha deles ainda que Star Wars é fantasia. E aí eles ficam tratando como se fosse uma história de super-herói. É, não é. É. Por exemplo, ah, o- eles querem se basear e criar os alicerces do futuro de Star Wars em cima de personagens e não em cima da história em si. Então, teve a época lá dos filmes independentes, né, de Star Wars. Fizeram um filme do Han Solo. Pensaram, pô, qual outro super-herói, entre aspas, aqui a gente pode fazer um filme? Vamos fazer do Lando. Aí, pô, Obi-Wan, aí virou uma série. E até do Então, Boba Fett também, o filme. Boba Fett, exatamente. Então, eles sempre pensam assim, pô, quais personagens a gente pode criar coisas? E eu acho que esse não é o caminho para Star Wars. Não sei nem o que vocês acham. Porque, como uma história de fantasia, geralmente fantasia é mais baseada na história do No universo. E não de personagens em si. Os personagens surgem lá, tem o seu arco e tal, mas bola pra frente. Os personagens viram lendas, viram Isso. o Exato. legado. Você acompanha o filho de determinado personagem. Pô, as histórias mais legais de Star Wars que me fizeram... Teve um tempo que eu falava muito que, pô, eu gosto mais do universo de Star Wars do que dos filmes. Porque eu li aqueles livros... Do Dark Horse lá, o Star Wars Legacy. Isso, mas aqueles livros do Jason Solo. O Legado da dos- Força. Eu isso. adoro. Da Mara Jade, do Luke Exato. Skywalker. Eu acho maravilhoso. Pô, maravilhoso. É isso, poxa. E não diminui a franquia de modo nenhum. E são outros Sim. personagens. Tudo bem, tá baseado, tá estabelecido nas regras do universo, né? O tipo de nave que surge, a estética, os sabres de luz, que é uma coisa tão icônica, né? E não em personagens em si. Mas eu acho que tem muito disso, você falando isso, a gente pode pegar, por exemplo, Andor, a série. Que, tá, beleza, ela é a série de um personagem também. Só que ela não segue o personagem, ela segue um movimento, que é a criação ali, o surgimento dos rebeldes como a gente conhece. Sim. Então eles fizeram isso. Por isso que deu tão certo. Porque não é o Boba Fett se tornando um chefe do crime, que não tem chefe do crime de coisa nenhuma ali. É um personagem que as ações dele envolvendo ali o entorno vão dando segmento, não é o personagem Exato. em si. O próprio nome da série, pra mim, é totalmente errado. Deveria ser, sei lá, o nascimento da rebelião, sabe? Alguma coisa assim. Porque no final o Endor, ele serve só como, sei lá, um ponto de vista para você ver como o que tá rolando na galáxia naquele momento, essa opressão do Império e a urgência da rebelião de incomodar o Império, custe o que custar, né? Até fazendo dano a inocentes, acaba infectando, não, mas como é que fala? Influenciando. Não, impactando o Endor, que é um cara comum que tá ali. Ou seja, durante a série, tem uma hora ali que ele tá, sei lá, numa Cancún de Star Wars, ali de boa, indo comprar um cigarro no Osho ali de Star Wars. E aí ele é preso, e aí ele, por uma infração pequena, ele acaba sendo condenado a muito mais coisas. E isso é um reflexo do que as grandes coisas da série estão rolando. Sim. Então isso é legal. E o que você falou é muito verdade. Eu acho que é uma coisa da Disney de ter olhado e falar, ó, tá dando certo na Marvel, bora fazer aqui os filmes de cada personagem. Sendo que isso é totalmente contra o que o George Lucas faria, né? Porque o que ele faria? Eu acho que ele pegaria e ia contar a história, sei lá, 100 anos depois do que já tinha acontecido, né? E realmente pegar a história e levar pra frente ao invés de ficar focando nos personagens. Até a estrutura de fases que existe na Marvel, de apresentar diferentes personagens e unir esses personagens em uma história final. É tão mal feito com Star Wars que a Disney nem consegue fazer isso. Porque as histórias são cada uma em uma época diferente, né? Tem a época ali do Mandaloriano, que é logo depois do Retorno de Jedi, e aí tem a época da Rebelião. Então, como é que esses personagens vão se encontrar? Nem tem como, né? Estão um pouco tentando fazer isso na era do Mandaloriano.
Mas, de uma forma geral, as fases da Disney meio que tem a estrutura da pior fase da Marvel, que seria a fase 4, onde tem produções diferentes e que não se conectam com nada. Não conversa uma com a outra. Isso é um problema. Talvez uma boa estratégia fosse a Disney planejar fases para Star Wars que fossem focadas em períodos específicos, né? Sim. Então, o período da rebelião tem séries e filmes só naquela época ali, que é a época entre o episódio 3 e o episódio 4. Tem muito tempo ali, né? Dá pra acontecer muita coisa. E aí, outra fase é depois do Retorno de Jedi, e por aí vai, porque tem a oportunidade dos personagens se encontrarem de fato, as histórias em conjunto fazerem sentido como um universo. Eles estão meio que tentando fazer isso agora com as séries e que vão encavalar no filme, né? A gente tem a Ahsoka, o Skeleton Crew, o Boba Fett e o Mando, que foram séries que saíram, que são tudo na época aí da Nova República. A gente até já viu o Mando no Boba Fett, a Ahsoka no Mando. Então eles estão meio que fazendo isso nas séries. E tudo isso vai desaguar no filme do Mandoverso, do Dave Filoni, que vai sair em 2000 A gente não tem data ainda, mas... só tem o do Mandaloriano mesmo. Depois de 2026, a gente vai ter esse filme que vai ser meio que o Avengers Endgame das séries de Star Wars.